Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Seja muito bem-vindo, sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Nós gravamos o nosso Evangelho no Lar para que você que nunca fez o Evangelho no Lar, para você que tem dificuldade em ler um trecho do Evangelho, comentar, às vezes mora sozinho, às vezes é o único espírita na casa e tem uma certa dificuldade, a gente grava o Evangelho nosso e você, como muitas famílias fazem, pode fazer também, coloca no YouTube, na televisão, por exemplo, reúne a família no dia e horário aprazados, coloca sua água aí tudo direitinho e faz o Evangelho no Lar. Nós fazemos o Evangelho completo. A oração inicial, aí uma leitura edificante. A leitura edificante é do livro Segue-me de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o termo A Língua, né? O capítulo A Língua. A gente vai ler e vai discorrer sobre o assunto. Depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. Hoje caiu Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5, o item assinado por Samson, ou Samson. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Nós vamos falar sobre isso, explicar também. E no final tem a fluidificação da água, a finalização da fluidificação da água com a oração final. Então seja muito bem-vindo, é uma honra, repito, um prazer, um privilégio falar com todos vocês. E eu peço, se você puder, compartilhar, comentar, curtir ou dar o joinha, enfim, ou dar o like. Não tem fins lucrativos no nosso vídeo. O único objetivo é divulgar a doutrina espírita. Então, quando você curte, quando você, ou dá o like, enfim, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube e o Facebook entendem que é um bom vídeo e recomendam para mais 5 pessoas para cada like. 4 pessoas, 5 pessoas. Isso ajuda bastante a divulgar a doutrina espírita. Então, se você quer ajudar nessa divulgação, é só apertar um botão lá, não custa nada para você. Tá bom? É isso. Vamos lá então. Comecemos o nosso Evangelho no Lar, elevando o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensando no rosto dele como nós imaginamos que ele seja. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, seu Otávio, cumprimentando o nosso, cumprimentamos a todos os demais, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos, Senhor Jesus, o teu nome, invocamos colocando-nos em comunhão contigo, para que possamos de alguma forma elevar ainda mais o nosso pensamento até o Senhor, e evocamos esses nossos irmãos para que a nossa casa verdadeiramente seja uma embaixada da colônia espiritual, um ponto de encontro de espíritos superiores nesse momento. Então, já começamos por agradecer a sua misericórdia, o seu acréscimo de misericórdia para conosco, de permitir que isso aconteça. Então, muito obrigado. Muito obrigado também, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Agradecemos por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, muito obrigado por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque afinal de contas é aquele alívio, né? Já foi, não devemos mais, já passou, agora é olhar para frente para vencer novos desafios e por isso muito obrigado, Senhor. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir que o Senhor fizesse um pouco de vista grossa com as nossas imperfeições, pelo menos nesses momentos do Evangelho no Lar, para que a gente possa ter verdadeiramente a presença sua e dos mentores na nossa casa, malgrado, independentemente da nossa imperfeição. E também já agradecemos por isso. Nos pedidos também, Mestre, que o Senhor nos auxilie para que seja o Evangelho o melhor possível e que a nossa imperfeição seja o menor entrave possível à sua mensagem. Dessa forma, então, Mestre, muito obrigado pela sua presença em meio a nós, dos mentores amigos. Com a sua autorização e permissão, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar. E que assim seja. Bom, o livro Segue-me de Emmanuel por Chico Xavier, que nós estamos terminando, inclusive, já é um dos últimos capítulos já. Ele sempre traz um trecho do Evangelho. O trecho que ele traz hoje é de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 3, a carta de Tiago, uma das primeiras do Novo Testamento. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 6. O Emmanuel pega só o comecinho. A língua também é um fogo.
O trecho completo desse versículo é: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, o Tiago escreveu essa carta, Tiago, irmão de Jesus, aquele que teve uma contenda com o Paulo de Tarso, porque ele queria que todas as pessoas que se convertiam, vamos usar esse termo, que se convertiam aos seguidores do caminho, ainda não tinha sido criado o termo cristão, e todas as pessoas que seguiam Pedro, seguiam a ideia de Jesus, que já havia desencarnado, essas pessoas precisariam seguir as normas do povo judeu, entre elas a circuncisão. E o Paulo dizia que não. O Paulo dizia que não precisava, houve uma contenda entre eles, Paulo de Tarso, eu digo. E Pedro, então, no final das contas, acabou decidindo que o Paulo de Tarso estava correto, e o Tiago, como um grande apóstolo do Cristo, ele seguiu as normas e abriu mão do seu pensamento, porque ele era chamado de Tiago o Justo, e ele abriu mão do seu pensamento em favor da causa como um todo. Isso é muito difícil da gente encontrar hoje em dia, né? A gente vê, por exemplo, em partidos políticos, também vou pegar uma galera complicada, mas enfim, você vê partidos políticos que, eu quero que a gente apoie o fulano. E aí o outro fala, não, eu quero que nós apoiemos o cicrano. E aí há uma votação e ganha a opinião do cicrano. O fulano monta um outro partido, enfim, sai falando mal de todo mundo. Gente pequena, né? O Tiago não, o Tiago era gigante, moralmente falando, tanto que ele era conhecido como Tiago o Justo. E ele escreve a partir de Jerusalém, onde ele ficava. Ali ele ficava junto com Pedro na Casa do Caminho, e trabalhando bastante. E ele então escreve essa carta para as 12 tribos de Israel, para todos os cantos, para as chamadas diásporas, ou seja, para todos aqueles que não estavam em Jerusalém, mas que eram cristãos judeus, que estavam espalhados por todo o território em torno de Israel, justamente para incentivar cada um deles a ter uma fé viva, a ter uma fé coerente, mas principalmente ter uma fé prática. Por isso que ele fala da língua. Olha, não adianta você fala lindo aqui, virou as costas, desliga uma chavinha e você já não é mais o pregador, aqui você já começa a falar as barbaridades. É uma chamada de atenção extraordinária para todos nós. Vamos ver o que Emmanuel discorre sobre o assunto. O Emmanuel pegou só esse pedacinho. A língua também é um fogo. E vamos lá. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola às comunidades do cristianismo. O início de todas as hecatombes do planeta, todas as bombas, todos os problemas, todas as explosões, todos do planeta, localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. Nos versículos seguintes a esse, que é o versículo 6 do capítulo 3 da carta de Tiago, ele diz que a língua é pequenininha, mas ela estraga todo o corpo, ou ela santifica todo o corpo. Estou falando com as minhas palavras. E aí ele faz uma comparação. O leme é pequenininho, mas ele controla o navio todo. Não é? O leme é pequenininho numa embarcação, mas ele controla a embarcação toda. E se não tiver o leme, a embarcação não tem como dirigir. E se você usar mal o leme, você bate. Lembra do Titanic? Não desviaram do iceberg? Não é? A língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função grandiosa para o pântano de cogitações subalternas. E aí temos como fonte de quase todos os desvarios da humanidade sofredora
cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Emmanuel pega pesado aqui, como também pegou pesado o Tiago na carta. Aliás, seria interessante se você tiver um tempinho de ler. É muito interessante. A guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos, as grandes tragédias sociais se originam da linguagem dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos. Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero, diz Emmanuel, encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E, quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Esse é o último capítulo do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Então, na próxima semana a gente já vai trazer outro livro. Provavelmente será o Escrínio de Luz outra vez. Mas o que chama muita atenção aqui é que Emmanuel deixou o último capítulo do livro para falar justamente daquilo que é sem dúvida o mais complicado e é o nosso pior pesadelo. Porque veja, é através da língua que nós nos condenamos, é através da língua que nós arquitetamos o nosso futuro no plano espiritual, é pela língua que nós criamos a nossa própria condenação, ou a nossa própria salvação, ou o nosso bom estágio no plano espiritual. Porque a mesma língua que tem ferocidade, que tem fel, que tem raiva, que tem ódio, que destrói as outras pessoas, é a mesma que nesse instante está construindo grandes algemas, grandes grilhões que vão aprisionar o dono dessa língua, vamos colocar assim, nas maiores baixezas que se pode ter na Terra. Isso é grave. Mas essa língua também, ela pode, o fogo ele é usado para fazer muita coisa. A gente usa fogo para aquecer, a gente usa fogo para aquecer água, fogo para aquecer alimento, fogo para esterilizar, fogo para dar conforto, fogo para um monte de situações sem as quais nós não sobreviveríamos. Mas também o fogo também é destruidor. O fogo também é alastrador de desgraças, não é? Também machuca, também fere, também maltrata, também desespera. O que faz a sua língua? Então o convite aqui de Emmanuel é: quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? É difícil, muitos vão dizer: nossa, Fábio, mas essa comparação com Jesus é impossível, quem sou eu para me comparar a Jesus? Desde que eu comecei a fazer palestras em 1997, eu dizia: olha, é importante nós sabermos o que Jesus faria em cada uma das situações, para que nós saibamos exatamente o que é o certo, para não ficar correndo risco de interpretações de terceiros ou interpretações nossas mesmos, que são sempre tendenciosas. A gente sempre acha que está certo e que o outro está equivocado. Então eu sempre digo: existe o certo e existe o fácil. O certo é aquilo que Jesus faz, fácil é aquilo que a gente faz. Então o que é o certo? O certo é eu oferecer a outra face quando eu for agredido. O certo é que a minha mão esquerda não saiba o que deu a mão direita.
O certo é perdoar 70 vezes 7 vezes. Tá, então eu sei o que é o certo a fazer. Onde eu alcanço? Ao entender que Jesus também é humano, que Jesus não é Deus, que Jesus ele foi evoluindo em outras paragens e quando estava perfeito assumiu a incumbência de cuidar desses aproximadamente 30 bilhões de espíritos, desses 8 bilhões e 200 milhões já estão encarnados nesse momento, cuidando do orbe terrestre, cuidando da Terra. Ele passou por todos os estágios, não foi criado separadamente. Então ele sabe pelo que eu estamos passando. Seja qual for a prova pela qual você esteja sucumbindo, a prova que você está sendo colocado, está vencendo, mas está difícil, vence um dia, perde outro, vence, perde, ganha, perde. Ele já passou por isso, seja qual for o tipo de prova pelo qual você esteja passando. Ele já passou por isso, já venceu. Então ele sabe muito bem, naquele momento que ele perdeu, o que ele sentiu. E como ele fez para sair dessa situação. Então ele tem como nos amparar. Diferentemente seria se ele fosse o próprio Deus, que nunca teria passado por nada desse tipo de coisa, estaria num patamar muito superior ao nosso, que não daria de jeito nenhum para a gente chegar nele e falar assim, como é que você fez? E com Jesus dá. Então, saber o que Jesus utiliza, como ele utilizou a língua, se eu fiz parecido com ele ou não, é saber o que é certo a fazer. E a partir do que é certo a fazer, ver o que eu consigo trazer mais próximo possível, lutando contra as minhas más inclinações dia após dia. Não é? Fábio, mas é muito difícil. Olha, não é fácil, mas difícil também não é. Eu só não posso achar que eu vou descobrir um defeito meu hoje, um defeito moral meu hoje, eu vou descobrir hoje, e amanhã, pelo simples fato de eu ser espírita ou por ter descoberto meu defeito, a partir de amanhã eu não vou ter mais. Não, eu vou tê-lo. Mas ele tem que me incomodar. Enquanto ele estiver me incomodando e eu lutando contra ele, mesmo que eu perca todos os dias, mas perca honestamente, o que é isso? Eu lutei mesmo contra, eu não fiz de conta e deixei porque é gostoso, eu estou bem, com a minha moral intacta. A partir do momento que eu deixo, depois eu me arrependo, depois dá tudo certo, depois... Aí é um pouco mais complicado, porque eu estou diante de alguém que não vai me perdoar, eu estou diante de alguém que não vai de jeito nenhum arrefecer, eu estou diante de alguém que não vai de jeito nenhum deixar de ser cruel comigo quando eu estiver cara a cara com ele ou ela. Estou falando da consciência. E a minha consciência, a sua consciência, não tem conversa com eles. Com esse tipo de coisa chamado consciência. Quando você se deparar com a sua, quando eu me deparar com a minha, esquece, amigo. Não dá de jeito nenhum para justificar. E é o pior encontro que existe. Não tem julgamento, não tem promotor, não tem advogado de defesa, não tem santo não sei o que, santo não sei o que lá, que vai me ajudar, que vão mostrar, não, mas ele teve essa intenção. A minha conversa é com a minha consciência. E aqui, enquanto eu estou encarnado, eu consigo tranquilamente tapear ela. Mas ao desencarnar, aí eu estou em contato com ela. Eu. E aí, amigo? Aí, todas as vezes que a minha língua foi fogo, a minha consciência tem anotadinho lá. E não vai dar para eu falar assim, não, mas o fulano também fazia. Não, mas também, né? Qualquer um no meu lugar faria. Esquece. Consciência não se tapeia. Consciência moral não se tapeia. Ou consciência espiritual, enfim, não se tapeia. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Essas pessoas para as quais o Tiago escrevia tinham um grande problema, como todos nós temos, que é querer privilégio.
Como assim querer privilégio? Veja, muitos de nós espíritas, achamos que pelo fato de sermos espíritas, que as leis divinas serão mais brandas conosco. Há pessoas que pelo fato de trabalharem na doutrina espírita, amparando as pessoas com carinho e tudo mais, acreditam que a morte do corpo de entes queridos não vai acontecer. Que as dificuldades de relacionamento não vão acontecer. Que as dificuldades financeiras não vão acontecer. Que as provas e expiações que são do nosso próprio passado e que nós fizemos, não vão nos encontrar porque nós estamos, aspas, protegidos pela doutrina espírita. Isso não acontece. Isso acontecia também com os judeus cristãos da época de Jesus, do post-mortem de Jesus, após a crucificação, a morte do corpo de Jesus. Também acontecia, não, mas eu sou cristão, sou seguidor do Cristo. E de repente começaram a ser perseguidos, começaram a ser maltratados, e a vida não começou a ficar mais fácil porque eles seguiam o Messias. Aliás, começou a ficar mais difícil porque eles seguiam o Messias. Ficou mais complicada a situação. Muito mais complicada. E aí começaram uma série de conflitos naquelas igrejas recém-criadas, e que Paulo escreveu várias cartas, Tiago escreveu a carta, Pedro escreveu a carta, porque precisava, fora as palestras que eles davam, as visitas que faziam, porque tinha que trazer a razão às pessoas. Muitos séculos depois, 18 séculos depois, surge o Espiritismo. E esse texto, por exemplo, agora do Bem-aventurados os Aflitos, do capítulo 5, o texto Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras, assinado por Samson. Samson, por exemplo, ele era um membro da Sociedade Espírita Parisiense, junto com Kardec, espírita convicto, consciente, sabedor das coisas, extremamente conhecedor do espiritismo, alguém que lutava contra as próprias imperfeições, que havia feito sua transformação moral. Samson desencarna e dá comunicação dentro de alguns instantes, algumas horas, e ele diz: em 5 horas eu já tinha reconhecido tudo que estava acontecendo comigo. Isso é um tempo extraordinário. Está lá no livro Céu e Inferno, Espíritos Felizes, é o primeiro relato, é o relato do senhor Samson. E ele diz: 5 horas eu já estava lúcido. Já estava lúcido. Semelhante feito aconteceu com Caibar Schutel, quando de sua desencarnação, em 1938, poucas horas depois da sua desencarnação, ele já estava dando comunicação, inclusive o corpo estava sendo velado. O corpo velado ele já dava comunicação. Olha, para de discutir o que vocês vão fazer com túmulo, se vai fazer túmulo bonito, se vai fazer túmulo feio, eu não quero saber de túmulo não, coloca uma lápidezinha só, escrita: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. E na cidade onde ele desencarnou, no interior de São Paulo, ele, no cemitério, eu estive lá, eu vi o túmulo que foi feito para os despojos dele, para o corpo carnal dele, que morreu, que o corpo morreu, ele não. Tinha lá a lápide: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Inclusive no Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, que nós fundamos, eu coloquei o rosto do seu Caibar numa placa em homenagem a ele. Não fiz altar para o seu Caibar não, fiz uma placa em homenagem a ele e escrevi essa frase: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Não é? Que é outro espírito nobilíssimo. Então veja, seguir o Cristo é muito difícil, não é para pessoas perfeitas, mas é para aqueles que lutam contra as más inclinações. E se você, eu, nós temos a má inclinação de usar a nossa língua para difamar, usar a nossa língua para queimar a moral dos outros, a vida dos outros, aquilo que o outro construiu, está na hora de nós apagarmos esse fogo.
Porque não vai adiantar nada, por exemplo, quando alguém perguntar para a gente: Fábio, por que as pessoas morrem prematuramente? Por que acontece de um filho morrer antes de um pai, o que não é natural? Os sofrimentos das mães e ver seus filhos desencarnando. Por que isso acontece? Por que eu me encontrei uma vez com uma pessoa no atendimento fraterno, ele me disse: Fábio, eu não sei o que Deus tem contra mim. Porque morreu o meu pai, na semana seguinte morreu o meu marido, e agora, 2 anos depois, morreu o meu filho. Por que ele tirou essas 3 pessoas de mim em tão pouco tempo? Claro que não diz respeito a tirar dela, mas você não vai magoar a dor da pessoa que ainda está enorme dizendo algo desse tipo. Aí o atendimento fraterno tem que ser feito por alguém com sensibilidade. Que você vai, por exemplo, explicar aquilo que Samson explica aqui, nesse Bem-aventurados os aflitos, da perda de pessoas amadas. Porém, só para fechar aquilo que eu dizia da língua, não adianta eu dizer tudo aquilo que Samson diz aqui, explicar com outros trechos do Evangelho, explicar a lei de causa e efeito, explicar planejamento encarnatório para a pessoa, se pouco tempo depois de ter estado com essa pessoa, ela me vir, por exemplo, utilizando a mesma língua que eu usei para confortá-la, a língua para amaldiçoar, para xingar, para queimar a moral de alguém falando mal, para apedrejar alguém através da língua. Você me entendeu muito bem o que eu quero dizer com isso? Meio que perde um pouco o sentido, não é? Meio que perde um pouco o sentido. Louvo a Deus, falo e bonito e não sei o que, e viro aqui e faço um vídeo mentiroso fazendo uma pessoa humilde, simples, perder o emprego por causa de uma tolice. Semelhantemente aconteceu recentemente com um padre famosinho que tem por aí. Não é? E que tantos de nós fazemos com as fofocas, com o comentário ácido, com aquele ódio que sai pela língua, batendo no outro, escorrendo pela boca, que muitos de nós destilamos. Fica difícil. Fábio, mas como que nós fazemos então? Prestemos atenção. E aí, quando nós notarmos que a nossa língua está o fogo que constrói, que proporciona conforto, ótimo, fortaleçamos. E quando nós percebermos que a nossa língua está fogo que destrói, que carboniza, que machuca, que fere, que queima, a gente começa a apagar esse fogo. Como que eu faço isso? Preciso abastecer muito meu cérebro com coisa boa, para que a minha língua fale daquilo que está cheio o coração. É claro que eu poderia ter falado encher o coração de coisa boa, mas a gente sabe que é o cérebro, né? Lendo, estudando, buscando informações. Mas a frase que foi usada por Jesus é essa, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração, não é? E é verdade. Então, a minha língua vai ter o fogo que queima ou que constrói o conforto, de acordo com a quantidade de conhecimento que eu dei para o meu cérebro. É isso. Samson, por exemplo, que conseguiu esse feito extraordinário, ele usa aqui a língua dele em forma de palavras escritas para trazer para a gente informações extremamente importantes que acredito que muitos de nós temos dúvida e muitos de nós vamos adorar isso aqui. Eu vou fazer inclusive o mínimo de comentário possível para ler todo o texto, para que fique o que Samson disse, né? Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos,
É nesse ponto que precisais elevar-nos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis, olhassem lá no fundo, melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão preenche de esperanças, tão cheia de esperanças. De que esperança falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela seria saturada de amargura? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Não entendeu nada, não sabe que existe o plano espiritual, que são múltiplas as encarnações, e que no plano espiritual a pessoa está muito melhor do que na Terra, onde é um cativeiro, uma escola, uma prisão, um hospital? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos, bem amados, estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais nos transporta de alegria. Mas também as vossas dores, desarrazoadas, sem razão de ser, os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Olha, é muito difícil você dizer isso para uma mãe. Já tive, infelizmente, nessa situação de conversar com mães que perderam. Não é perder, porque ninguém perde nada, não é coisa que perde, é coisa que a gente perde. Cujos filhos desencarnaram antes delas, e definitivamente não é fácil você falar sobre isso. Precisa de um ingrediente interessante.
para poder falar disso para uma mãe. Esse ingrediente chama-se certeza. Fé é acreditar, então é algo mais do que fé. É certeza. Quando Samson diz isso, ele sabe exatamente o que aconteceu, porque 5 horas depois de desencarnado ele já estava lúcido, dando comunicação e pronto para isso. Já havia sido resgatado, estava em ordem. Viu tudo isso. André Luiz demorou muito mais tempo, mas também chegou ao plano espiritual. Você, eu, nós, todo dia, quando o nosso corpo dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido, exatamente igual. E estamos em contato com o plano espiritual. Revemos entes queridos, revemos gente que a gente não gosta. Nos encontramos com obsessores, nos encontramos com o guia espiritual, depende de como está a nossa vibração, mas isso acontece. Algumas regrinhas, algumas coisinhas atrapalham a gente se lembrar? Sim. Primeira coisa que atrapalha a gente se lembrar: acordar abruptamente. Então, se você, eu, nós acordamos porque um celular tocou, porque um despertador tocou, porque alguém nos chamou e trouxe para o corpo imediatamente, é mais difícil a gente se lembrar do sonho. Não é sonho, na realidade, sonho tem muitas possibilidades. Uma delas é atividade fora do corpo. Muito difícil a gente lembrar, porque a gente volta para o corpo já numa situação abrupta, é a palavra que eu queria. Então, normalmente isso acontece. Outra coisa que acontece é, normalmente a gente consegue isso no sono REM. REM é uma sigla em inglês que quer dizer rápido movimento dos olhos. Nesse momento do sono REM é que a gente está em atividade fora do corpo. E o sono REM normalmente ele acontece no meio do período de sono. Então, se você tem ali 8 horas de sono, ele vai acontecer entre a 3ª e a 5ª hora, vamos dizer assim. Então, aí o resto do tempo são outras circunstâncias que dizem respeito aos sonhos. E aí, quando a gente acorda depois de um bom tempo de sono REM, a gente não se lembra, tem muitas outras coisas que se passou pela nossa mente e a gente não consegue assimilar. Um outro fator muito importante para nós não nos lembrarmos das atividades fora do corpo é saber que existe. Saber que existe atividade fora do corpo. Então tem que saber como é o plano espiritual. Ser espírita? Não. Conhecer o espiritismo? Não. Estou falando o funcionamento, por exemplo, do plano espiritual, que é uma outra dimensão, que existe, que isso é fato, que dá para se comprovar, que a gente sai do corpo quando o corpo dorme. Isso é a coisa mais simples de se comprovar. Você tem na mão a internet, chat GPT, você tem Google, dá para você pesquisar, você vai ver que isso é fato, que já foi comprovado por um monte de universidade. Se você quiser uma dica, Instituto do Sono da Universidade de Harvard, Instituto do Sono da Universidade de Londrina, que trabalharam concomitantemente para comprovar o tal do duplo etéreo, o tal da saída em astral. E comprovou-se que quando a gente dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido. Tá? E não são espíritas nenhum desses estudos. Então eu preciso saber que isso existe, como que é, ter algumas informações acerca disso, para que meu cérebro consiga registrar alguma coisa quando ele volta. Quando eu volto para o corpo. Certo? Senão não registra, não tem comparação. Como é que vai? O cérebro vai fazer comparações, analogia com o quê? Se não tem. Então, Fábio, eu sou espírita, eu sei que existe a reencarnação, eu não acredito, eu sei que existe a reencarnação, eu sei que existe o plano espiritual, mas não sei como que é lá. Então, sugiro para você o livro Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira, que é brilhante, é fenomenal, e nós vamos conhecer muito do plano espiritual. Mecanismos do plano espiritual, como que funcionam as coisas no plano espiritual, o que é essa outra dimensão. É um livro confiável, livro bom, que nos ajuda a ter uma boa ideia do que está acontecendo. E aí, tendo essas informações no meu cérebro, quando eu volto para o corpo, o meu cérebro consegue fazer ligações e me dar uma lembrança acerca daquilo que eu vi fora do corpo. Mas mesmo que eu não tenha absolutamente nada disso, quando uma mãe dorme,
o corpo de uma mãe dorme, ela sai do corpo, ela vai se encontrar com o filho que desencarnou. Isso vai acontecer. Só precisa prestar atenção de manhã que ela vai ver que o coração está em paz, que a saudade demora um pouquinho para voltar. Esse tempo pequenininho ali de 5, 10 minutos para a saudade voltar, para a dor voltar, é porque você traz vivamente dentro de você a certeza de ter se encontrado com seu filho ou sua filha que já desencarnou. Isso é fenomenal. Como é que eu faço? Então, antes de dormir, faço uma oração? Não é bem assim. Como eu me preparo para sair do corpo bem e me reencontrar com um ente querido? Quando eu acordo. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço ao sentar na cama é fazer uma oração para o meu anjo da guarda, pedindo que ele me ajude a manter a vibração o máximo possível elevada durante o dia, porque de noite eu tenho um encontro maravilhoso com alguém que eu amo e preciso ver como é que está. E durante o dia eu vou me esforçando o máximo possível para toda vez que eu baixo o pensamento ou baixo a vibração, eu já elevo a vibração o mais rapidamente possível. Perco o mínimo de tempo possível com coisas bobas que fazem eu baixar a vibração. Baixei a vibração aqui, ai, nossa, baixei a vibração. Já se esforça para elevar a vibração o mais rapidamente possível. Para chegar no final do dia, antes de dormir, você ficou mais tempo durante o dia com a vibração elevada do que com a vibração baixa. Então você já vai ter um saldo de energia positiva no seu organismo, vamos dizer assim. Isso é ótimo. Faz a sua oração antes de dormir, de preferência sem remédio para dormir, né? O remédio atrapalha um pouquinho. E aí faz a oração, fala, bom, fizemos o nosso dever de casa, hein? Estamos aqui, estamos bem, vibração elevada. Preciso então meu guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, se você quiser chamar de anjo da guarda. Vamos lá, vamos ver o fulano ou a fulana no plano espiritual. Estou preparado, estou preparada. E aí vai dormir. Assim que seu corpo dormir, você vai sair do corpo a vibração elevada. Você manteve a vibração elevada durante todo o dia. Você está com saldo, vamos usar assim esse termo, com saldo positivo na quantidade de energia que você gerou. Ao sair do corpo, você vai dar de cara com seu guia espiritual. Porque Deus não desampara ninguém. E isso não é privilégio de espírita, isso acontece com todo mundo, isso é normal, isso é natural acontecer. Nós espíritas que temos um pouquinho de conhecimento, a gente então se utiliza desse conhecimento para favorecer esse encontro. Quem não tem esse conhecimento e fica com a vibração baixa todo dia, vai ser mais difícil de se encontrar com a pessoa. Mas assim que dormir com a vibração elevada, vai encontrar com a pessoa querida. Nós espíritas podemos fazer isso toda noite. Basta que nós decidamos fazer isso. Certo? Então, faça. Mas perceba, não é porque você é espírita que vai acontecer, mas é porque você manteve a vibração alta. E qualquer um, espírito ou não, que mantenha a vibração alta e saia do corpo durante o sono com a vibração alta, dá de cara com o guia espiritual. Esse é o ponto. O ponto é exatamente esse. Então não é privilégio do espírita, mas o conhecimento nos ajuda a usar os recursos oferecidos pela natureza, não é? Então faça isso. E fatalmente ao acordar, se for por meios naturais, você vai se lembrar muito mais. Se for de forma abrupta, não vai se lembrar tanto, mas perceba o período que demora, o tempo que demora para voltar a dor da separação. Que seja pequenininho, significa que você encontrou com ele ou com ela, mesmo que você não se lembre. Isso é fato. Isso é tudo que eu falei aqui dá para comprovar. Busca na internet, você está me assistindo, você tem internet. Busca que você vai ver que é exatamente isso. Certo? A língua falou coisas bacanas, né? Agora é vigiar e orar para que ela não fale coisas ruins quando terminar a gravação. Tomara, né? Tomara. Vamos nos esforçar para isso. É isso. Vamos para a finalização da fluidificação da água. Os mentores já fluidificaram. Agora a gente vai dar a parte magnética para eles finalizarem isso. E aqui nós vamos fazer o nosso pedido para quem nós gostaríamos que recebesse as benesses dessa água fluidificada, tanto para o perispírito quanto para o corpo. Tá bom?
Então vamos lá. Elevando novamente o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados que aqui estiveram, guias espirituais nomeados e não nomeados, nosso muito obrigado pela visita. Seu Caibar, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso muito obrigado também. Mas principalmente, Senhor Jesus, obrigado ao Senhor pela oportunidade, pela visita, pelo carinho, pelo acréscimo de misericórdia e principalmente por não desistir da gente. Obrigado de coração. Mais um pedidinho, Senhor? Então vamos lá. Mais um acréscimozinho da sua misericórdia para a fluidificação da água. Nós vamos, cada um de nós agora, mentalizar, ou se você quiser falar em voz alta, enfim, as pessoas que a gente acha que essa água seria extraordinária para a cura do corpo físico, ou do corpo perispiritual, ou do psicológico, enfim. Por favor, Senhor, se puder nos ajudar, cada um de nós agora vai fazer seu pedido. É isso, Senhor. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela insistência em nós, esse acréscimo de misericórdia que o Senhor nos oferece. Até a próxima visita semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que aqui estiveram e que assim seja. Beijo enorme para você que fica. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Evangelho no Lar. Toda quarta-feira a gente disponibiliza a gravação. Domingo, 10 horas da manhã, tem bate-papo sobre Espiritismo, aí é ao vivo, tá? Você pode fazer a pergunta que você quiser, participar conosco, sempre um tema interessante. Você fica por aí, então? Beijo para você que fica. Tchau.